Vamos embarcar em uma jornada épica pela história, explorando a vida e as conquistas de um dos maiores líderes militares de todos os tempos, Genghis Khan. O nascimento de Temujin, que mais tarde se tornaria conhecido como Genghis Khan, ocorreu em 1162 nas estepes da Mongólia. O exato dia e mês de seu nascimento são incertos, mas acredita-se que tenha sido no início do verão. Temujin foi o filho mais novo de Yesugei, um líder tribal da tribo dos Borjigin, e de Hoelun, sua mãe, que era uma mulher forte e resiliente. Logo após o nascimento, a vida de Temujin tomou um rumo desafiador. Seu pai, Yesugei, foi envenenado por uma tribo rival quando Temujin ainda era muito jovem, deixando sua família vulnerável e sem proteção. Após a morte de Yesugei, a família de Temujin foi rejeitada por sua tribo, o que a forçou a viver em condições difíceis e precárias. Eles dependiam da caridade de outras tribos e enfrentaram constantes ameaças. Temujin cresceu em um ambiente hostil, onde a luta pela sobrevivência era diária. Desde cedo, ele desenvolveu habilidades de liderança e astúcia, aprendendo a negociar e formar alianças que seriam fundamentais em sua jornada para se tornar um líder poderoso. Sua experiência infantil, marcada por desafios, moldou sua visão do mundo e sua determinação em unificar as tribos mongóis. O nascimento de Temujin e suas experiências iniciais são fundamentais para entender não apenas sua trajetória pessoal, mas também o contexto mais amplo que levou à formação do Império Mongol. Ao longo de sua vida, ele utilizou essas experiências como combustível para sua ambição, transformando-se em um dos conquistadores mais famosos da história. As primeiras lutas e traições. A primeira luta significativa de Temujin ocorreu quando ele começou a se unir a outras tribos, formando alianças. Ele se aliou à tribo dos Taishiud após uma série de conflitos com os rivais da sua juventude, como os Merki e os Taishiud. Sua habilidade em formar alianças com outros líderes tribais, mesmo que temporárias, foi crucial para sua ascensão. Traições e conflitos internos. Um dos episódios mais notáveis de traição na vida de Temujin aconteceu quando ele foi capturado por rivais em um ato de traição, foi vendido como escravo. Contudo, ele conseguiu escapar e retornou ainda mais determinado. Com o tempo, Temujin se tornou um estrategista militar habilidoso, utilizando táticas de guerra inovadoras. Ao consolidar seu poder, ele também enfrentou traições de seus aliados. O mais proeminente foi o caso de sua antiga aliança com Jamusha, que se transformou em rivalidade. Jamusha e Temujin combateram em diversas batalhas. A mais significativa foi a Batalha de Kausha, que resultou em vitórias e perdas para ambos os lados. Unificação dos mongóis. Através de uma combinação de conquistas militares, alianças estratégicas e muitas vezes a traição de aliados anteriores, Temujin finalmente se tornou Genghis Khan em 1206, após unir as tribos mongóis sob sua liderança. Sua capacidade de absorver e integrar os guerreiros rivais em seu exército foi revolucionária, transformando-o em um líder formidável. As primeiras lutas e traições de Genghis Khan não foram apenas batalhas físicas, mas também lutas pelo poder e pela lealdade. Esses eventos moldaram sua filosofia de liderança e sua abordagem em relação à guerra, culminando na criação de um império que se estendia do leste asiático até a Europa. Sua história é um testemunho da resiliência e habilidade de um líder que, apesar das traições e desafios iniciais, se tornou uma das figuras mais influentes da história. A unidade das tribos mongóis. Formação da unidade. No final do século XII, a Mongólia era composta por diversas tribos em conflito. Genghis Khan percebeu que a divisão entre essas tribos estava minando sua força coletiva. Ele começou a formar alianças, utilizando tanto estratégias diplomáticas quanto militares. Através de casamentos estratégicos e promessas de proteção, ele conquistou a lealdade de várias tribos. Em 1206, decisivos em sua ascensão foi a aliança com seu amigo de infância, Jamusha, embora essa amizade acabasse em rivalidade, levando a confrontos entre eles. Em 1206, após uma série de vitórias e a unificação das tribos mongóis sob seu comando, Temujin foi proclamado Genghis Khan, que significa governante universal. Este título não apenas simbolizava seu poder sobre os mongóis, mas também estabeleceu a base para suas futuras campanhas de conquista. Como Genghis Khan, ele implementou um código de leis conhecido como Yasa, promoveu uma administração eficiente e incentivou o comércio e a comunicação entre as diversas regiões do seu império.
Gengis Khan lançou campanhas militares que resultaram na conquista de vastas áreas, incluindo a China, a Ásia Central e partes da Europa, revolucionando as táticas de guerra. A mobilidade dos exércitos mongóis, sua habilidade em usar a artilharia, juntamente com a implementação de uma rede de mensagens eficiente, foram fatores-chave para seu sucesso militar. O legado de Gengis Khan é complexo. Ele é visto como um conquistador brutal que trouxe terror e destruição, mas também como um unificador que promoveu a troca cultural e o comércio ao longo da Rota da Seda. Sua influência perdura até os dias de hoje e seu império é considerado um dos maiores da história, influenciando a geopolítica e a cultura das regiões que conquistou. Estratégias militares revolucionárias. Gengis Khan, fundador do Império Mongol no século XIII, é amplamente reconhecido por suas estratégias militares inovadoras que revolucionaram a guerra na época. Aqui estão algumas de suas principais estratégias. Mobilidade e cavalaria. As tropas mongóis eram predominantemente compostas por cavaleiros. A mobilidade da cavalaria permitia movimentos rápidos e ataques surpresa. Gengis Khan treinou seus soldados para serem extremamente eficientes na montaria e na luta, tornando-se uma força rápida e formidável. Táticas de divisão. Ele utilizava a divisão de suas forças em pequenos grupos para confundir e desestabilizar o inimigo. Esses grupos poderiam atacar simultaneamente de diferentes direções, criando uma impressão de um exército maior e mais coeso. Inteligência e espionagem. Gengis Khan destacou-se pela utilização de redes de espionagem para coletar informações sobre adversários. Isso permitia que ele planejasse suas campanhas com base em dados precisos sobre o terreno, a disposição das tropas inimigas e as fraquezas de seus oponentes. Psychological Warfare. Gengis Khan utilizou a guerra psicológica eficazmente, espalhando rumores sobre a brutalidade de suas tropas para intimidar os inimigos antes mesmo das batalhas. A fama de crueldade dos mongóis fazia com que muitos adversários se rendessem sem lutar. Uso de táticas de cerco. Ele também refinou táticas de cerco, utilizando engenheiros para desenvolver máquinas de guerra como catapultas e torres de cerco. Isso lhe permitiu conquistar cidades fortificadas que antes pareciam impraticáveis de serem dominadas. Alianças e diplomacia. Antes de iniciar algumas campanhas, Gengis Khan frequentemente buscava formar alianças ou neutralizar potenciais aliados dos inimigos por meio de casamentos e tratados. Essa estratégia desestabilizava as coalizões contra ele e facilitava suas conquistas. Adaptabilidade. Gengis Khan era altamente adaptável, integrando técnicas e táticas de diferentes culturas e exércitos que ele conquistava. Isso permitiu que seus exércitos fossem sempre eficientes e inovadores no campo de batalha. Essas estratégias permitiram a Gengis Khan criar um dos maiores impérios da história, estendendo-se da Ásia até a Europa, e deixando um legado duradouro na arte da guerra. Conquistas na China. Conquista dos Xixia Western Xia. Em 1205, Gengis Khan iniciou uma campanha contra o reino Xixia, que ocupava partes do noroeste da China moderna. A guerra se estendeu até 1209, quando ele finalmente subjugou o reino, forçando seus líderes a se tornarem vassalos do Império Mongol. Conquista do Império Jin. Em 1211, Gengis Khan começou a campanha contra o Império Jin, que dominava o norte da China. A guerra com os Jin foi longa e brutal, culminando na captura da capital Jin em 1215, que hoje é Pequim. Ele usou táticas de cerco inovadoras, incluindo a construção de trincas e o uso de engenhos de guerra, o que lhe permitiu vencer batalhas decisivas. Táticas militares. As táticas inovadoras de Gengis Khan, que incluíam mobilidade rápida, espionagem e comunicação eficaz entre suas tropas, foram cruciais para o sucesso de suas campanhas na China. Ele utilizou a habilidade de seu exército montado para lançar ataques rápidos e retiradas estratégicas, desorientando seus inimigos. Unificação e administração da seda. São temas interligados que refletem a rica tapeçaria cultural e econômica da época dos impérios mongóis, especialmente sob a liderança de Gengis Khan. A Rota da Seda. A Rota da Seda era uma vasta rede de rotas comerciais que conectava o Oriente ao Ocidente, facilitando não apenas o comércio de bens, como seda, especiarias e outros produtos preciosos, mas também a troca de ideias, culturas e tecnologias. Gengis Khan, ao unificar as tribos mongóis e expandir seu império, desempenhou um papel crucial na segurança e na promoção do comércio ao longo dessa rota.
Sob sua liderança, os mongóis estabeleceram um sistema eficaz de comunicação e proteção de rotas comerciais, conhecido como Pax Mongolica, que permitia que mercadores viajassem com segurança. Essa era de estabilidade incentivou o comércio entre a China, a Ásia Central, o Oriente Médio e a Europa, contribuindo para a prosperidade das cidades e o intercâmbio cultural. A Silva do Comércio. A expressão Silva do Comércio refere-se frequentemente a áreas densamente florestadas que, ao longo da história, serviram como locais de comércio, abrigo e passagem. Embora não diretamente relacionada a Genghis Khan, essa noção pode ser interpretada como a ideia de que o comércio requer um ambiente seguro e acessível, onde mercadores possam transitar livremente. Durante o período de Genghis Khan, as florestas e as áreas naturais ao longo das rotas comerciais eram vitais para oferecer recursos, como madeira e alimento, para os viajantes. Além disso, essas áreas frequentadas por comerciantes eram também pontos de encontro cultural, onde as influências ocidentais e orientais se entrelaçavam. Impacto de Genghis Khan. Genghis Khan não apenas estabeleceu um império vasto, mas também alcançou uma integração econômica sem precedentes. Ele encorajou a troca de produtos e ideias, resultando em uma era de inovação e desenvolvimento. Sua política de tolerância religiosa e multiculturalismo permitiu que diversas culturas prosperassem em seu império, enriquecendo ainda mais as interações ao longo da Rota da Seda. Em resumo, a Rota da Seda e a Silva do Comércio durante o tempo de Genghis Khan simbolizam a confluência de comércio, cultura e a necessidade de um ambiente seguro para o desenvolvimento econômico. O legado de Genghis Khan ainda ressoa na importância das rotas comerciais e no impacto duradouro da troca intercultural. A morte de Genghis Khan é envolta de mistérios e lendas. Ele faleceu em agosto de 1227, durante uma campanha militar contra o Império Tangut em Xixia, localizado na atual China. As circunstâncias exatas de sua morte não são completamente claras, e existem várias teorias. Algumas fontes afirmam que ele morreu devido a ferimentos obtidos em batalha, enquanto outras sugerem que ele teria sucumbido a uma queda de cavalo ou até mesmo a uma doença. Há também relatos que falam de envenenamento, embora isso seja considerado menos provável pelos historiadores. De acordo com uma das lendas, após sua morte, o corpo de Genghis Khan foi transportado de volta à Mongólia. Para proteger seu túmulo de saques, seus soldados foram instruídos a matar qualquer pessoa que encontrassem ao longo do trajeto. Como resultado, o local exato de seu sepultamento permanece desconhecido até hoje. Disse que ele foi enterrado em um lugar secreto, sem qualquer ornamentação que pudesse atrair a atenção. O impacto de Genghis Khan foi imenso, não apenas por suas conquistas territoriais, mas também pela maneira como ele unificou as tribos mongóis e estabeleceu um governo centralizado que inspiraria gerações. Sua morte marcou o fim de uma era, mas o legado que ele deixou continua a influenciar a história do mundo até os dias de hoje. Genghis Khan na cultura popular. É uma figura fascinante e complexa cuja imagem foi amplamente interpretada na cultura popular ao longo dos séculos. Sua representação varia conforme o contexto cultural e o meio, refletindo diferentes aspectos de sua personalidade e legados. Literatura. Genghis Khan é frequentemente retratado como um conquistador implacável e um líder estratégico. Livros como Genghis Khan and the Making of the Modern World, de Jack Weatherford, oferecem uma visão mais equilibrada, destacando não apenas suas conquistas militares, mas também suas inovações administrativas e de comunicação. Cinema e televisão. Em produções cinematográficas, Genghis Khan tem sido apresentado de várias maneiras, desde vilão brutal até herói visionário. Filmes como Mongol 2007, dirigido por Sergei Bodrov, apresentam uma narrativa que humaniza o líder histórico, explorando suas motivações pessoais e vida familiar. Jogos de vídeo. A figura de Genghis Khan aparece em diversos jogos, como Civilization, onde os jogadores podem escolher liderá-lo, refletindo tanto suas capacidades de ataque quanto suas habilidades estratégicas. Esses jogos frequentemente simplificam a história, focando em sua habilidade como conquistador. Música e artes. Genghis Khan também inspirou compositores e artistas. Músicas folk e óperas na Ásia Central frequentemente homenageiam suas proezas. Artistas contemporâneos exploram sua imagem em diversas formas, desde ilustrações até peças de teatro, refletindo sua influência cultural duradoura. História alternativa. Genghis Khan é uma figura popular em histórias de ficção científica e fantasia, onde seu legado é reimaginado e suas capacidades são exageradas.
Estas narrativas frequentemente exploram temas de poder, imperialismo e cultura. Em suma, Genghis Khan permanece uma figura polarizadora e fascinante na cultura popular, refletindo tanto o horror de suas conquistas quanto o respeito por suas habilidades como líder e governante. Sua representação tem evoluído, assim como a percepção de seu impacto na história mundial. Conclusão. E aí, o que você achou da história deste grande conquistador? Se inscreva no canal e não esqueça de comentar qual parte da história dele mais te impressionou. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!